Fala pessoal do canal Livraria, tudo bem? Estamos aqui num bordel, mentira, meu quarto. Estamos no apartamento aqui com essa luz vermelha ridícula. Estamos aqui para trazer para vocês hoje a arte da negociação. O pessoal do Livraria tem acompanhado a gente nas redes sociais aí. Temos trazido essa questão, está em voga, né, cara? Hoje o papo de negociação, o papo de problemas geopolíticos dos Estados Unidos trazidos pelo Donald Trump tem deixado as pessoas de cabelo em pé no mundo inteiro, né? Groenlândia, Irã, Venezuela. E entender a cabeça do geopolítico, do presidente, do Donald Trump, é o que importa pra gente hoje aqui. Antes de você falar assim, pô, o cara é um saco, o cara é babaca, um idiota, um idealista, ele é espetacular. Você tem que entender a cabeça do cara, saber de onde ele saiu, por que ele faz o que faz, o que ele se tornou, quem era a família dele e o que levou ele a isso, antes de ficar simplesmente falando assim, ele não é. Eu acho meio vago, assim. E aqui no Livraria a gente é muito profundo no que a gente diz. A gente busca sempre a solução das coisas mais do dia a dia, através dos livros. Pô, tem um livro dele, e aí eu queria trazer para vocês hoje, principalmente, o livro que é a cabeça dele, assim, é o que diz a história e é o que ele assina, que é o Arte da Negociação. O nome já diz, né? Antes de você começar qualquer negociação, você está negociando consigo mesmo e já criando um ponto de ignição para você estar trazendo discussão sobre o tema, né? Seja a negociação, seja ela qual for. E ele foi envolto, ele é um cara que foi criado se não me engano, foi no Brooklyn, no Bronx. O pai dele mexeu com construção civil e por muito tempo ele foi acompanhando o pai dele. O irmão dele era o melhor da galera e ele era o segundo irmão que ia vendo o irmão mais velho se destacar. E ele buscava parecer com o pai dele o tempo todo. Ele estava sempre tentando se tornar o melhor para que o pai ficar orgulhoso dele. E ele acompanhou o pai nessas negociações de corporações de tipo BNH, condomínios, para que ele buscasse poder construir junto. E ele, pô, fez de tudo para poder dar certo isso. E foi muito interessante porque ele foi tentando se mostrar pro pai, e o irmão mais velho ia se destacando mais que ele. Ninguém sabe essa parte dele, assim. E ele foi crescendo em tudo isso. Um ponto importante que ele traz dentro dos pontos de negociação dele é o controle da narrativa. O que ele sempre enquadra o tema com palavras e ele estabelece indicando o que é quem é certo e quem está errado. Ele faz muito isso na geopolítica hoje em dia, vocês acham que ele sempre aponta o certo e errado, o certo sou eu tenho esse pensamento, o errado é ele, que certo quem está comigo e quem não está, né? Isso é um poder da negociação padrão, né? Inicial. Mas o fato dele definir o problema e definir quem são as partes dentro de uma negociação, ele busca conduzir isso de acordo com o interesse dele. Ou seja, você vê que ele, em diversos temas dentro da negociação geopolítica, ele se posiciona muitas vezes até estranho, porque ele é amigo do Putin e ele deixa de ser ele não é amigo de alguns amigos do Putin e ele deixa de fazer amizade com o Canadá, que tem uma longa parceria. Ninguém entende, mas ele, na cabeça dele, ele tá fazendo isso em prol dos americanos, e botar o certo e errado em primeiro lugar é a primeira posição dele, né? Bom, o segundo ponto que ele traz é a ancoragem extrema, né? Lembra do México? Ele sempre traz algo assim, impossível. Ele mira as estrelas mesmo para ver se ele atinge a lua, né? Aquele velho ditado. Ele sempre mira algo impossível, assim, a fim de que as pessoas vejam que aquilo é realmente impossível. Ele vai diminuindo a pedida dele. Isso ele menciona no livro, tá? Não, o Leandro está falando que é o correto, não. Ele menciona isso no livro e fala que vai diminuindo o percentual de demanda dele para atingir o nível que ele lá atrás já estava pensando. Por exemplo, ele quer a Groenlândia agora. Aí ele quer a Groenlândia e tal. Por que você quer a Groenlândia? Eu quero a Groenlândia porque ela é um posicionamento estratégico para nível de guerras no mundo inteiro. Beleza. E ele vai diminuindo o poder da Dinamarca, buscando a Dinamarca poder até sentir que a Dinamarca possa vir, por exemplo, dar um acesso para ele a majoritário, ter bases militares naquele lugar que é da OTAN majoritariamente, né? Uma vez que a Dinamarca faz parte disso, por exemplo. O terceiro ponto, ele estratégia do conflito. Ele nunca foge do conflito. Ele é sempre beligerante. Ele é um cara que, como disse anteriormente, ele sempre estava brigando em frente com o irmão dele mais velho, e o irmão dele mais velho não ligava para essas coisas, o irmão dele mais velho simplesmente era melhor do que ele. E aí ele queria ficar brigando o tempo todo para ele ser o melhor. E aí ele tem esse método conflituoso como padrão de suas negociações. Ele está sempre negociando de forma conflituosa. O que ele faz isso? Ele tenta diminuir o oponente dele, na negociação o oponente dele, para que possa aceitar, ou seja, submeter aos seus pedidos de forma mesmo que passional, assim.
E aí, de forma, ele sempre tenta colocar as emoções na frente, né? Assim, ele sempre mais emocional do que racional, muitas vezes. Assim. É aí que tem essa imagem dele negativa frente a alguns meios de publicação que indicam, pô, cara, esse cara, pô, ele é muito emocionado, como o pessoal diz, né? Mas o racional dele é muito pouco. Mas mal sabe que ele está usando o racional sobre isso, porque é uma estratégia infundada, ou atrás do emocional. Ele está usando isso para a pessoa já ter o espanto inicial, e uma vez que ele tem todo o poder do status quo para determinado beligerante dos Estados Unidos, e aí, e aí que mora o perigo, porque o cara já sabe que ele vai vir trazendo uma cartada aqui, tá tudo bem, mas agora o assunto é esse aqui e a gente vai ter que, você vai ter que suceder. Um quarto ponto, dentro dos pontos que eu trouxe até agora, é a aparente imprevisibilidade. Você não sabe o que você espera desse cara. Você não sabe, você vai assim, quem é esse maluco, velho? O que esse cara vai dizer? O que esse cara vai falar, sabe, assim? E você, tipo assim, o cara quer acabar com o muro do México, agora ele quer a Groenlândia, ele acabou de ir lá buscar o presidente da Venezuela, ele foi e atacou o Irã. Esse cara é imprevisível. Então, assim, o, o- vou usar o termo imprevisível, para não usar o termo mais agressivo, mas se você não espera nada desse cara, ou se você não sabe o que você espera desse cara, você pode se preparar para tudo, porque ele pode te atacar de alguma forma. Esse é um outro ponto. E o quinto ponto, assim, para terminar, o quinto ponto, que é a negociação como espetáculo, ele sempre buscou a negociação como espetáculo, é o fato de que, cara, é muito louco. No livro ele descreve que um ponto muito importante que eu acho que todos nós precisamos nos entender é que lugares e pessoas são muito importantes dentro do desenvolvimento de negociação e aonde você quer chegar. Por exemplo, se você tem intenções, ele, poderia utilizar o exemplo dele, ele era não de uma área nobre do Nova York, ele não era de Manhattan, mas o sonho dele é andar com os caras de Manhattan. O sonho dele era ser aquele cara de Manhattan, que era a área mais nobre da cidade, que é ainda, né? Então, assim, ele estava sempre tentando estar perto dos caras. Então, assim, existiam alguns clubes onde ele simplesmente colava no clube e ele nem sabia quem era ninguém, assim. Ele simplesmente encostava nos caras e ficava perto dos caras. Então, ele fumava o charuto dos caras, ele ficava ouvindo os caras, ele ficava entendendo qual que era o network dos caras, assim. Então, assim, a negociação para ele é um espetáculo, cara. Você tem que acompanhar. Ele é um cara showman, né? Ele se entende como showman. Ele é assim desde os anos 80. Então, assim, desde que ele tem a Trump Tower, até antes, né? Mas depois que ele vem vivenciando. Aí o livro conta as histórias de investimentos mal sucedidos dele, que ele tentou derrubar a NFL, por exemplo. A NFL é um dos campeonatos de futebol americano nos Estados Unidos. Tem vários outros que não são tão bem sucedidos como ela, mas ele tentou isso. Ele tentou emplacar Atlantic City, que é uma tentativa de bater de frente com Las Vegas. É um livro, assim, que explica mais ou menos, mais ou menos não, totalmente a cabeça dele. E aí você consegue transbordar todo esse pensamento de negociação do cara lá atrás e como ele foi criado pro de agora. Então, assim, de novo, voltando ao tema, o quinto, ele sempre está nos lugares certos, ele quer sempre estar com as pessoas certas. Então, assim, o networking que você vai fazer, se você está num lugar, você quer chegar naquele lugar, você tem que conviver com as pessoas daquele lugar. Ele queria ser de Manhattan, ele queria conviver com os melhores, com os bilionários da época, e ele assim o fez. Ele esteve lá, ele fumou charuto, ele tomou uísque, ele bateu papo e e curtiu as festas que eles curtiam. A fim de quê? De criar confiança nos caras, de agir igual, se vestir igual, falar igual, ter posicionamentos, os quais demonstrava que ele seria esse cara do futuro. O futuro que ele queria ser, ou seja, igual aqueles caras. Um bilionário de Manhattan, bem sucedido, bonitão, e foi o que, a princípio, ele tentou chegar a ser. E hoje ele é presidente dos Estados Unidos. Você pode julgar o que ele, tomar as atitudes dele, mas os métodos e os resultados o cara alcançou. O cara é um bilionário, o cara é presidente dos Estados Unidos, e o cara é bem sucedido no que se refere à grana, que era onde ele queria chegar. Então, assim, a Arte de Negociação é um livro muito bom para entender a cabeça dos caras. Aqui no Livraria a gente tenta ler a pessoa, saber o que ela diz, antes de sair julgando e falando, não, esse cara é burro, é não querer entender os outros. Um beijo pra vocês. Segue Livraria, curte a gente. Estamos seguindo, estamos com uma plataforma nova para entregar vocês os melhores vídeos cada vez mais. Tamo junto, aprendizado através dos livros. Segue Livraria. Beijo.